Oi, esse é o trabalho da estudante Joana Tostes para a disciplina Arte no Brasil 2, no semestre de 2020.2. E hoje eu vou trazer dois artistas para comparar suas pesquisas artísticas. Ambos são artistas cientistas que trabalham muito com o movimento, com a percepção, com o tempo e com uma recepção e um experimentar lúdico da arte. É o artista cientista Abraham Palatnik, trabalhado por nós durante uma das nossas aulas. E a outra é uma artista contemporânea carioca, chamada Joana Mora, que sou eu. Hoje eu vou comparar a minha pesquisa artística com os trabalhos de Palatnik e quais as similaridades, né, as aproximações e as oposições dos trabalhos. Né? Palatnik é um artista cientista que ficou muito famoso pelas esculturas cinéticas e seus cinecromáticos, que foram para uma Bienal sem saber exatamente em qual categoria ia entrar, né? Porque não era pintura, não era escultura, não cabia em nenhuma das sessões. Se a gente não soubesse que é uma cadeira, então seria uma forma assim que é um caos. Começou seu trabalho artístico como pintor realista. E eu era, na realidade, pintor figurativo, porque os aspectos que me interessavam eram através de estímulos externos. E após ter contato com o trabalho do Instituto da Anice da Silveira, ele percebeu a possibilidade de uma percepção da vida, de uma criação da arte de forma não racional, né? E que passasse pela experiência, ao invés da racionalidade. Antiteoria é a concretização da expressão na obra de arte. É aquilo que, para ser percebido, não precisa ser lembrado, indicado, sugerido, explicado ou teorizado pelo artista ou crítico. O homem tem que ser estimulado a perceber por conta própria o que existe. O hábito da teorização é negativo, pois o ser inteligente tem habilidade suficiente para compreender qualquer coisa. A passagem do tempo, o movimento, a percepção, a luz, nos seus trabalhos são todos fenômenos físicos, né, da vida, que também podem ser percebidos na minha pesquisa artística como artista jardineira, que é como eu me auto-intitulo. Então, o Abraham Palatnik cria essas esculturas vivas, né, essas esculturas em movimento, essas esculturas que existem em relação com o receptor. Então ele tem esses objetos cinéticos, né, e os cinecromáticos que fazem uso da experiência em mecânica dele, da experiência como cientista dele. E eu desmontava carburadores e outras peças. E ele produz tanto esses objetos quanto pinturas que são fragmentadas em pedaços e reordenadas e que causam uma certa ilusão de ótica e que brincam com a nossa percepção, né? Para além dessas pinturas, ele faz esse mesmo procedimento com toras de madeira, a madeira crua mesmo, e as próprias ranhaduras da árvore naturais, ele reordena para criar desenhos. Então ele está aí sempre trabalhando com a vida, com a natureza, com os fenômenos da natureza, né, e percepções científicas, e como que ele pode aproximar isso das pessoas através da arte, de alguma forma. Trabalho com arte viva, bioarte, e principalmente esculturas vivas, mas também o corpo como natureza, então abrange muito todas essas relações também. O relacionamento do participante com a obra, da percepção do tempo, da percepção dos sentidos, do movimento. Eu estou trabalhando tudo isso, só que através das plantas e dos fenômenos da natureza. Tento, então, recriar novas formas de trabalhar. Então, eu também tenho uma história como cientista, eu cheguei a estudar física e
também tenho uma apreciação muito grande pela botânica e pelo movimento agroecológico, né, do qual eu sou integrante da rede de agroecologia da UFRJ. Comecei com pintura também na Escola de Belas Artes, fui entendendo que o meu processo pictórico era muito mais um processo do que um trabalho final, né, e que eu estava muito mais preocupada com o que acontecia com a pintura enquanto ela estava sendo feita, com esse cultivo dessa pintura, do que a pintura em si de fato, né. E isso se relaciona muito com o trabalho do Palatinic e com como ele reinventou a pintura para virar uma nova forma de conectar com as pessoas, né. Então eu comecei a trabalhar com esculturas vivas, com instalações, com intervenções, muito com plantas, mas também com fenômenos da natureza como a luz do sol, o tempo, o movimento. E eu acabo fazendo esculturas cinéticas também, só que esculturas cinéticas que se movimentam não a partir da mecânica, mas a partir das forças da própria natureza, né, como as plantas ou outras coisas. Mas então eu produzo essas esculturas vivas com trepadeiras, por exemplo, que se relacionam bastante com os objetos cinéticos do Palatinic, que estão aí nesse tempo contemplativo, né, nesse tempo lento, de movimento, em que você tem que sentar, perceber, em que existe na natureza, em que as coisas estão sempre nesse lento movimento e estão se transformando, né? Para além dessas esculturas cinéticas que eu produzo, principalmente com trepadeiras, né, mas também tendo essa percepção de que toda planta é uma escultura viva em movimento e, portanto, uma escultura cinética. Eu, por ter essa história com a pintura, também inventei formas de reinventar essa pintura a partir desses elementos da natureza, desses fenômenos da natureza. Então, hoje em dia eu tenho trabalhos biopictóricos e com o grafite musgo, por exemplo, que é uma pintura viva também, se relaciona um pouco com o cine cromático dessa forma, né, no sentido de uma pintura que está ali se criando e se transformando conforme o espectador vê ou participa daquela obra, dependendo de como você considere, né. Também trabalho as monotipias de cogumelos, que também são uma forma de pintura, de um processo apropriado da pintura, né, que são as monotipias, mas que são feitos a partir dos próprios esporos de cogumelo e do cultivo do cogumelo por mim, e também por ser um cogumelo psicoativo, né, que também passa por essas reflexões de como existir na vida, de como perceber as coisas de uma forma não necessariamente racional e mais conectada com a natureza. Então, só resta mesmo organizar o caos. O Palatinic estava ali naquele movimento de começar a pensar as novas maneiras de se existir na arte, né? Essa arte que é relacional, que é um processo muito mais do que um fim. Então, trabalho também com as cenotipias, que também são essas pinturas que são feitas a partir da fotossíntese e que são queimados no sol diretamente, a partir de elementos da natureza também, que também estão vivos. E eu relaciono muito todos esses trabalhos com tanto os objetos e pinturas cinéticas, quanto aquelas pinturas que eu falei, os desenhos, né, que eu falei, que são feitos a partir de troncos de árvores, e como ele está fazendo esse movimento de olhar para a existência, olhar para a vida e se apropriar das coisas que já existem, né, olhar com mais atenção as coisas do mundo e como que isso pode fazer a gente experienciar a vida de outra forma.